Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em nosso espaço de entrevista de hoje, eu recebo a coordenadora da Educação Infantil de Teutônia, Andréia Lirsen. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Tudo bem? Andréia, eu tô sabendo que a Secretaria de Educação está a todo vapor com obras e novidades para as nossas crianças. Conta pra gente o que vem por aí. Então, isso aí, Bruna. Estamos com 4 projetos, né? 2 começaram ontem. Um está, então, a gente está planejando para talvez começar ainda também este ano. E então tem a escola ali, a Darcy Ribeiro, né? Que é no antigo SESI, que também começamos, né? Então, estamos a 1000 aí com 4 ampliações e reformas, né? O SESI que foi o grande anúncio desse ano, e obras a gente sabe que demandam certo tempo, então cada uma tem um período específico para ficar pronta. Algumas ainda para esse ano. Isso. Então, a EMEI Darcy Ribeiro, que é no antigo SESI, a gente pretende acolher 100 crianças, né, em torno de 100 crianças. Terminamos com o processo de licitação, que é um pouquinho demorado, né? Então, ontem a gente até fez uma visita lá e iniciaram as obras, então, de reformas, né? Que tem alguns ajustes para fazer. E temos também a Doce Infância, que também iniciou ontem as reformas. É aquela casa que foi comprada no ano passado, no Travessão. E ali a gente vai atender em cerca de 80 crianças também. Acho importante a gente ressaltar que nessas 2 escolas são novas vagas que são criadas. Isso aí, são novas vagas. E na Sonho de Criança, que é perto da Beira Rio, a gente está ampliando 2 salas, está em fase de conclusão. Também vamos atender em torno de 40 crianças, né? A gente não sabe certo quantas, porque depende da demanda também, né? Então, turmas de idades menores são menos crianças por turma, né? Mas é em torno de 40 crianças. E também a Meu Cantinho, que é na Vila Popular. O município, então, projeta ampliar mais 2 salas de aula também, em torno de 40 vagas. Basicamente, são ampliações de 2 salas em quase todas as escolas que você citou agora, exceto aquelas que estão sendo reformadas por completo. São 2 das atuais, são 4 EMEIs que a gente tem hoje, né? Daí 2 a gente vai ampliar as salas. E as outras 2 são escolas novas, então. Falando sobre a casa que necessitou de reforma lá em Canabarro, que vai ser chamada de Doce Infância, correto? Isto. O que precisa ser mexido por lá? Afinal, é toda uma adaptação, né? Era uma casa que agora vira escola. Essa casa a gente vai ter que reformar praticamente toda ela, né? Porque é uma casa mais antiga, né? Não estava assim em bom estado, né? Mas o engenheiro e a arquiteta já projetaram tudo certinho, né? E vai ficar agora de acordo, mas vai dar bastante trabalho lá. Até o final do ano? Qual é a previsão que vocês trabalham? Isso, a previsão é final do ano, mas aí tudo depende do material chegar, das obras, né? Do tempo também, né? Então, a ideia é final do ano. Andréia, para explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, todas essas obras que são realizadas passam por uma licitação ou a nossa Secretaria de Obras também auxilia de alguma forma? Elas passam todas por licitação, e daí esse processo é um pouco mais demorado, né? Que a gente precisa ver orçamentos e não passa só pela educação, né? A gente passa por outros setores. E então é isso que às vezes trava um pouquinho, demora um pouquinho, né? A nossa ideia do SESI seria já estar começando, mas agora em função da demora um pouco da licitação e de tudo, em função de materiais, de empresas também, né? A gente iniciou só as reformas, né? Você disse que estava ontem visitando lá o SESI, a Darcy Ribeiro. Como é que estão as obras? O que está sendo realizado? Conta pra gente, já que a gente não pode ir lá olhar. Começaram, então, a parte elétrica, então, ela é toda no lado de baixo, assim, né, das paredes. Aí eles vão colocar tudo para cima ou retirar em algumas salas para as crianças não terem acesso, né. O piso também a gente vai trocar em algumas salas, principalmente do berçário, onde as crianças ficam mais no chão, né. Tem que fazer fraldários, banheiros novos, né. Que tem um espaço assim grande lá, mas não é dividido em salas, não tem tantos banheiros adaptados para os pequenos. Então tudo isso a gente vai ter que ir mexendo, né? É parede, é
azulejo, fazer toda a estrutura tem que ser mexida, né? Interessante que às vezes a gente não pensa nos pequenos detalhes. Você agora citou os banheiros, a gente normalmente pensa no banheiro normal adulto, mas as Isso. crianças precisam de algo específico. Sim, com certeza. Daí tem a questão da altura deles, né? Tudo na altura deles, e o que temos lá é na altura normal, né? Então tudo vai ter que ser mexido, né? Mas a gente pretende, assim, em 45 dias, mais ou menos, estar tudo ok, né? Nós conversamos dias atrás com a subsecretária Shana Vogel e ela esclarecia para a gente também que o CEMEF passa por obras. Você pode detalhar para a gente um pouquinho do que acontece por lá? Ontem a gente visitou o CEMEF também e lá a gente está adaptando a cozinha, o refeitório, né? Porque o CEMEF hoje o cálculo delas, assim, de matrículas é de 250 crianças. Então tinha que ampliar e passar por reformas, a cozinha principalmente, né? E então eles estão mexendo mais nessa parte, uma lavanderia nova, né? CEMEF que atende turno inverso. Isso, de 1º ao 5º ou 6º ano. Andréia, com todas essas novas vagas, a nossa central de vagas fica como? Como é que ela está atualmente? De que forma tudo isso influencia? A gente sabe que bebês nascem todo dia. Isso. A nossa fila hoje é de 380 crianças. E de pré-A e pré-B, de 4 a 5 anos, que é a idade obrigatória, a gente não tem ninguém mais na fila de espera. Isso a gente conseguiu, então, o município conseguiu alocar todo mundo, né? Mas a nossa maior demanda hoje é de 0 a 1 ano. A gente tem 152 crianças na fila, dos bebês, né? Então, até na Darcy Ribeiro, a ideia é abrir 2 turmas de berçário para atender também mais essa faixa etária. Mas, como eu disse antes, a gente não consegue colocar tantas crianças como os maiores, né? Que os pequenininhos precisam de mais cuidados, então tem essa questão também, é todo um contexto, né? Explica um pouco mais para a gente como é que funciona essa questão, por acredito que seja regulamentada, inclusive por lei, a quantidade de crianças por sala. Isso, ela tem a gente segue a lei, mas também o tamanho da sala, né? Porque todas as escolas de Teutônia, as EEs também, né? Elas têm, muitas delas são em casas, né? São lugares adaptados, então não dá para ter um padrão. A gente avalia o tamanho da sala de aula e o número de crianças daí por essa metragem. E o Conselho Municipal de Educação também acompanha a gente nessa situação, né? Bom, a gente não tem como zerar a fila de espera, afinal bebês nascem todo dia, mas com essas novas vagas a gente consegue consideravelmente sanar, de certa forma, as vagas faltantes. Isso, com essas ampliações e reformas, a gente pretende, assim, dar a vaga para 260 crianças, né? Mas, como você disse, né, todos os dias a gente tem gente lá fazendo inscrição, nascem crianças todos os dias, né? Então não tem como zerar. O sonho da gente é zerar, mas tem todo dia essa demanda aumenta, né? Com o devido respeito, a gente pode dizer que é uma fila boa de se ter, afinal, crianças no nosso município sempre são uma alegria. Isso, com certeza. As crianças dão vida, né? É o nosso futuro também, né? Andréia, como tem sido a volta do turno inverso? Você me falava fora do ar que voltou essa semana. Sim, ontem a gente voltou com o turno integral em todas as escolas de educação infantil, depois de quase 1 ano e 5 meses, né? E 90% assim das crianças retornaram em turno integral, né? E ontem assim, eu entrei em contato com algumas escolas e acho que foi tudo bem tranquilo, assim, na medida do possível, né? Todos estavam com saudades. E o pessoal tem que ir com calma, as famílias têm que ter paciência também, porque é um processo novo de adaptação, né? É um novo momento. Mas assim, com todo mundo ajudando e na parceria a gente consegue. Andréia, quais são as recomendações para os nossos ouvintes? Afinal, nós falamos aqui de reformas, de obras, de novas vagas. E quem está em casa nos ouvindo, com certeza quer saber como é que está a sua posição nessa lista da Central de Vagas. Então, a gente está em constante planejamento, né, por essas novas vagas. Mas, assim, como eu disse, não é simplesmente a gente chegar e alugar ou comprar uma casa, né? Porque a gente tem que ver toda a situação dos trâmites legais, tem que observar a estrutura, a localização, tem que ter uma boa estrutura também, né?
E então a gente está avaliando, a gente está observando locais e situações onde a demanda é maior também nesse primeiro momento. E a gente está agora então 7 meses no governo, né? E já estamos com uma lista assim bem grande de projetos, né? Inclusive esses então que estão em andamento. Então aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né? Mas é uma coisa assim que não é de um dia para o outro, de um ano às vezes para outro, né? Tudo depende de outros setores também, né? As famílias conseguem acompanhar tudo de forma online através do sistema. Isso, eles entram no site da prefeitura, na aba central de vagas, e ali eles conseguem acompanhar a posição da criança. O usuário é o CPF da pessoa que fez o cadastro e a senha é a data de nascimento da criança. E a inscrição pode ser online também, né? A partir desse ano a gente começou com a inscrição online. E a inscrição pode ser também presencial na sala 7, então, lá na educação. Mas tem que ter a certidão de nascimento da criança, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a secretaria também. Isso aí. Andréia, muito obrigada pela tua participação no nosso programa hoje. Deixo ainda um espaço para as tuas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, né? E a gente sempre está aberto a todo mundo, podem ligar, podem ir lá, a gente esclarece as dúvidas. Tem muita dúvida em relação à central de vagas, né? Que a fila não anda, mas é porque a gente, no final do ano, foram criadas essas turmas para esse ano. Em janeiro a gente adaptou algumas, né? Estruturamos toda a central de vagas, aí a gente tinha crianças com data de nascimento errada, daí isso às vezes oscila, né, na central. E como as turmas agora estão completas, desde janeiro, fevereiro, é assim difícil ter termos vagas, né, na central. É só em caso de desistência ou se alguém se muda de cidade, né. Mas assim, aos poucos a gente vai conseguir. Então a gente pede assim muita paciência também das famílias, né. Estamos lutando, mas é uma luta árdua, né. Muito obrigada, boa semana. Obrigada igualmente.